Olá, queridos! Estamos mais uma vez online aqui no nosso estudo bíblico, Escola Bíblica, sobre o final dos tempos. Estamos analisando alguns textos referentes à segunda vinda de Cristo, com muita alegria. Já temos alguns amados entrando aqui, acenando. Todos bem-vindos, são 14h30. Estamos aí nos propondo diariamente. Já há alguns dias, fim de semana não, mas sexta-feira foi a última vez que passamos aqui esse encontro sobre textos sobre a segunda vinda. Então, bem-vindos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado que podemos juntos meditar na Tua Palavra, sobre a restauração de todas as coisas, sobre a vinda do Senhor Jesus. Fala no coração de cada um agora, nessa tarde, a Tua Palavra, em nome de Jesus. Teu nome é grande, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Essa live fica gravada, depois também pode ser percebida no Instagram e também vai para o YouTube da comunidade, né? Vamos fazendo esse estudo da palavra aqui. Eu quero ler hoje eu quero passar o livro de Atos, capítulo 1, os primeiros versículos de Atos ali, onde Jesus fala no verso 4, eu quero comentar com vocês esses versículos em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. E diz assim, o Senhor Jesus fala: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Depois da ressurreição de Cristo, depois da ressurreição do Senhor Jesus, se preparando para subir ao céu, a ascensão do Senhor, né? Ele diz mandamentos, ele fala mandamentos para os discípulos, ele fala ordens, mandamentos para os discípulos, e ele está se despedindo, e ele diz: e comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Essa promessa do refrigério. Ontem à noite tivemos nosso culto online também, compartilhamos sobre a restauração de todas as coisas e que Deus tem preparado um tempo de refrigério quando Jesus voltar, né? E o apóstolo Pedro falou dessa promessa, que Jesus voltará e antes disso um tempo de refrigério, e convém que o céu receba Jesus até a restauração de todas as coisas, até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Agora, anteriormente aqui, estamos vendo bem o início do livro de Atos. Jesus está com os discípulos e ele disse: olha, vocês fiquem na cidade de Jerusalém, temos essa promessa, porque vocês vão ser batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E realmente Jesus subiu para o céu e 10 dias depois eles receberam o batismo com o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo e começaram a testemunhar para todas as nações, Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Como diz no verso 8, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Judéia, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, queridos, é muito maravilhoso isso aqui, né? Esse tempo de refrigério, e eu quero avaliar contigo hoje, perceber contigo, os que estão conosco aí, já estão entrando nessa live, eu quero perceber contigo os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram. Olha só a pergunta que os discípulos fizeram, ligando esse tempo do refrigério, do batismo do Espírito Santo, ligando esse tempo tão glorioso de derramamento do Espírito, de avivamento espiritual, que realmente se cumpriu no dia de Pentecostes, e desde lá até hoje tem sido sucessivamente dado tantos derramamentos do Espírito, e todos os cristãos podem ser cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, né? Esse tempo de refrigério no Senhor, de presença de Deus, dos céus vindo à terra, sobre a igreja, sobre os discípulos, e olha só o que os discípulos, veja bem, quero dizer antes disso, esses discípulos aqui eram os 12 ali, judeus, eles tinham uma mente ainda
estavam esperando o Messias. Para eles era um libertador de Israel, do jugo romano, certamente, né? E veja só a pergunta, então, fechando com essa promessa de Cristo. Observamos a promessa de Cristo cumprida no dia de Pentecostes, e no final dos tempos, certamente o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne, como fala na palavra. E eu acho muito importante isso aqui, muito interessante também, né? Aqui o que os discípulos perguntam. Estavam reunidos com Jesus, lhe perguntaram, os discípulos perguntaram, verso 6, segunda parte, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Eu acho uma chave, esse versículo eu acho uma chave tão importante para entendermos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, as promessas de Deus, as promessas messiânicas. Nós estamos vendo aqui, eles estão ligando com o tempo do batismo no Espírito Santo, eles estão perguntando, Senhor, vai ser esse o tempo? Eles estão demonstrando a esperança ainda que eles têm, que eles não viram ainda o cumprimento pleno disso, o tempo em que será restaurado o reino a Israel. Precisamos compreender isso, amados. Eles estavam sob o jugo romano. Eles eram judeus. Jesus também era judeu. Eles eram irmãos, então, né? Assim, de nacionalidade judaica. Irmãos na fé também, em Jesus Cristo. Perceberam Jesus como o Messias, o Senhor, o Salvador, o Cristo, né? Que já tinha morrido por eles, tinha ressuscitado por eles, e eles estão perguntando, vai ser o tempo em que restaures o reino a Israel. Por que a restauração do reino? Porque Jesus, como descendente de Davi, Deus tinha prometido para Davi um reino que não teria fim, um reino eterno, que o seu descendente seria um reino através do seu descendente que não teria fim. O seu descendente, além de toda a dinastia dos reis, né, Salomão e depois todos os reis, veio essa descendência veio até José, Maria, né, que eram da tribo de Judá, e vem até o Senhor Jesus Cristo, né, filho de Deus, filho de Maria, né, José como um pai assim adotivo, né, porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, mas nessa descendência terrena ele vem dentro da linhagem de Judá, descendente dos reis, descendente de Davi, e vem cumprir a promessa, restaurar o reino a Israel. Vamos ligar com isso aqui. Eu quero trazer isso aqui porque alguns pensam que Deus não tem mais nenhum plano com Israel. Né? Alguns pensam que a igreja gentílica, a igreja do Novo Testamento, ela substituiu as promessas de Deus do Antigo Testamento para Israel e trouxe para a igreja. Quando nós vemos igreja, nós precisamos perceber como um povo que a revelação maior da igreja é judeus convertidos, gentios de todas as nações convertidos, formando um só povo. A igreja, que é o mistério que estava no Antigo Testamento, foi agora revelado aos seus santos apóstolos e profetas, né? Paulo explica isso muito bem lá na carta aos Efésios, né? Que nós podemos até observar melhor numa outra ocasião. Mas aqui nós estamos vendo, sim. Vamos ver primeiro então a resposta de Cristo. A resposta de Cristo antes de analisar outros textos sobre isso. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, sua própria autoridade. Eu não vejo aqui que Jesus tenha dito, olha, esqueçam isso, não tem mais nenhum propósito com Israel, o reinado de Cristo sobre Israel, né? Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, não cabe para vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade. Parece assim, isso vai acontecer, né? Isso vai ser cumprido, mas não cabe para vocês perguntar sobre o tempo disso. Assim como Jesus disse, olha, eis que venho como ladrão, quanto aquele dia nem ele mesmo sabia, nem lhe foi revelado pelo Pai, só o Pai sabe aquele dia da sua vinda. E aqui mais uma vez é o que ele diz, não sabemos, não compete a vocês conhecer esse tempo que o Pai fixou, reservou para a sua própria autoridade. Jesus estava dando um foco ampliado sobre o reino. Os discípulos ainda estavam com um foco judaico para a nação de Israel, e Jesus estava dando um foco ampliado agora sobre o reino, porque diante de Pilatos,
que foi indagado, ele não negou, ele é o Cristo. Diante de Pilatos, tu o dizes, tu és rei, tu o dizes. Na cruz foi escrito, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Mas Jesus, ele tinha um foco ainda mais ampliado, porque nós sabemos, ele é o rei das nações. No Apocalipse nós vemos o rei dos reis, na Bíblia, o Senhor dos senhores, o rei das nações. Veja só, e ele diz para Pilatos também, ele diz para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Eu creio que Jesus vai reinar ainda assim sobre Israel e sobre as nações, mas o seu reino não é conforme o reino deste mundo. O seu reino é o reino eterno, prometido a Davi, que o seu descendente reinaria eternamente. O seu reinado não teria fim sobre a terra e sobre os céus, porque o nome de Jesus, a Bíblia diz, ao nome de Cristo, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Mas que maravilha, amados! E quando ele vem também em Apocalipse 19, o verbo da vida, ele é o rei, ele vem como rei, ele volta como rei, e ele vai sim reinar sobre Israel. Nós temos as profecias precisam ser cumpridas. Ele entrou em Jerusalém uma semana antes da paixão, uma semana antes, no domingo de Ramos, ele entrou, colocaram antes da cruz, colocaram ramos de palmeiras, ele entrou com grandes manifestações de festividade, de celebração. Hosana, aquele que vem, Hosana ao rei, né? E ele teve essa manifestação, mas foi só com uma multidão ovacionando assim a entrada de Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, num pequeno jumento, né? Cumprindo as profecias do Antigo Testamento, todas profecias exatamente cumpridas. Mas logo nós sabemos que também precisava ser cumprido o que realmente aconteceu, que Jesus foi então abandonado por aquela multidão, e a liderança judaica crucificou Jesus debaixo da ordem ali de Pilatos, dos romanos, né? Jesus foi crucificado para executar a nossa salvação e depois ressuscitou ao terceiro dia, depois ele subiu ao céu, e antes de subir ao céu, ele fala aqui essa situação, respondendo essa pergunta: será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles tiveram aquela pequena expressão de quase um reinado assim, mas nós sabemos que Jesus ele precisa ainda reinar sobre as nações, reinar literalmente também na face da terra com a sua igreja. Nós cremos a partir da restauração, sim, do reino a Israel, a restauração que fala que era aquela esperança messiânica daqueles discípulos judeus, né? E o que está acontecendo, nós já temos uma certa restauração política, a volta dos judeus a partir de 1948, né? A criação do Estado de Israel, depois daquela diáspora a partir do ano 70, quando foi destruído o templo, né, que eu já mencionei outra ocasião aqui, foi destruído o templo e destruída a cidade de Jerusalém, e o povo de Israel os judeus foram espalhados para o mundo todo, e praticamente 2000 anos depois, retornando à Palestina ali, retornando àquela terra, a sua terra de Israel, tendo ali hoje o Estado de Israel. Mas nós ainda precisamos ver uma restauração da fé. Existem milhares de judeus messiânicos hoje, eles já estão clamando em Israel, porque Jesus disse: essa casa vos ficará deserta, lá em Lucas capítulo 13, né? Essa casa vos ficará deserta, e até que venhais a clamar e a dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Até que novamente aqueles irmãos de Cristo, né? Porque veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus, pela fé, a saber, os que creem. Então, havendo a oportunidade de novo, aquele povo, o povo de Israel, clamando: bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana, bendito que vem aquele que vem em nome do Senhor, clamando o retorno de Cristo. Então, a fé, a restauração também no sentido de uma fé viva dos judeus em Israel, de muitos se converterem, culminando quando o apóstolo Paulo tem uma expressão, ele tem a expressão: e todo Israel será salvo. Podemos também analisar esse texto ainda posteriormente,
em Romanos capítulo 11, né, um capítulo todo que fala da restauração de Israel. Então, ligando a restauração de Israel com a restauração, com a plenitude dos gentios na face da terra, então nós cremos estar preparado para o reino vir, para o reino se completar na face da terra, Jesus voltando também nessa ocasião. Mas vamos voltar aqui para Atos capítulo 1, verso 7. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade. Porque tudo isso que eu estou falando aqui não foi a ênfase que Jesus deu aqui. Ele também não disse não vai ser. Vamos guardar lá para aquele tempo próprio que o Pai tem reservado para isso. Porque a ênfase de Jesus agora era a ampliação do discipulado. Para não ficar só nos israelitas. A ampliação para as nações dos discípulos, dentre os gentios, a formação da igreja gentílica também. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, sim, em toda a Judéia, também em Samaria e até os confins da terra. Isso aí que Jesus tinha no coração, que fosse o seu discipulado fazer discípulos das nações, como ele falou em Mateus 28, 18 a 20. Toda autoridade me foi dada. Toda autoridade me foi dada. Vão e façam discípulos das nações. Jesus ama o povo de Israel e o Senhor Jesus ama todas as nações, para que possam crer, para que creiam em Jesus Cristo, sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E possam guardar todas as coisas que o Senhor Jesus ensinou. Então ele veio como um salvador da humanidade, um salvador de Israel e um salvador universal também de todos aqueles que creem. Eu quero ler aqui, vou pegar Lucas capítulo 1, veja só, Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33. Como esses discípulos judeus tinham a esperança messiânica do reino. Lucas capítulo 1, verso 32 e 33, vou dar uma lida aqui, no nascimento de Jesus, né? Diz assim, o verso 31 ainda: Maria, você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Veja que versículo assim, tão claro. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, descendente de Davi. Então, Jesus é o filho de Davi, e também o Filho de Deus, né? E ainda diz, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, sobre a casa de Israel, o seu reinado não terá fim. O reinado de Cristo não tem fim. E nós estamos vendo que Jesus, além de reinar em Israel, sobre Israel, ele está ampliando o seu reinado sobre as nações através do ser e fazer discípulos. Quero trazer mais um texto contigo aqui, deixa eu ver se eu acho ligeirinho. João capítulo 10, verso 16. Veja o pensamento de Cristo sobre essa questão. Olha só, Jesus revelando-se como bom pastor, o bom pastor das ovelhas. Ele diz no verso 16 de João capítulo 10: ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco, né? Um aprisco, e tenho outras ovelhas não deste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Um aprisco, os irmãos de Cristo. Um aprisco, o povo judeu. Tem ovelhas de um outro aprisco. Eu tenho que buscar essas e trazê-las junto, né? Aproximá-las e trazê-las. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Esse é o segredo. Como eu vou dizer, como a Bíblia fala, o segredo, é o mistério revelado agora aos seus santos apóstolos e profetas, que Jesus veio como luz para as nações, para todos os gentios, introduzindo-os junto com os israelitas convertidos, formando um só povo, a igreja, a eclésia, o povo de Deus. E como vai ser isso nos últimos tempos? Nós estamos percebendo, esperando sim, essa restauração de todas as coisas. Coisa maravilhosa, né, amados? Eu quero ler também Isaías capítulo 9,
versos 6 e 7. Se você tiver alguma pergunta aí, uma pergunta, tem vários irmãos aqui acenando e tal, se tiver alguma pergunta, fique à vontade aí também, tá? Temos aqui Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Comprovando também essas profecias para Israel. 9, versos 6 e 7. Olha só, conhecemos: um menino nos nasceu, um filho se nos foi dado, né? O governo está sobre seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso aqui se cumpriu, né? Um menino nos nasceu, o nascimento de Cristo, Natal, né? Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Coisa maravilhosa. Uma coisa que eu gostaria de frisar aqui, amados, o que eu percebo assim, o que se vê no Novo Testamento, no livro de Atos, e esses dias eu estava falando sobre os tessalonicenses que esperavam a volta do Senhor Jesus iminente. O que eu penso? O que nós percebemos assim nas entranhas assim da história bíblica aqui no Novo Testamento, entranhas no sentido debulhando um pouco, percebendo, nos parece assim que no livro de Atos também os discípulos, eles estavam esperando a volta do Senhor Jesus o quanto antes, para logo, iminente, né? Ontem no culto eu peguei um texto que também fala sobre restauração. Aqui nós lemos restaurar o reino a Israel, e no capítulo 3 nos dá esse sentimento, não só uma impressão, mas uma percepção, né? Capítulo 3 de Atos, quando Pedro diz assim, verso 19: portanto, arrependam-se e se convertam, os judeus, né, que tinham crucificado a Cristo, para que sejam cancelados os vossos pecados, os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, que é esse derramamento do Espírito, e que ele envie o Cristo, a volta de Jesus. Então, com o tempo de refrigério, esperem a volta de Cristo, envie Cristo Jesus, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba. O céu já recebeu Cristo. Disse o Senhor é o meu Senhor. O Pai diz para o Filho, Salmo 110, assenta-te à minha direita, numa posição de governo, até que os teus inimigos sejam postos por debaixo dos seus pés. É o reinado de Cristo agora, já desde a sua entronização. Como nós sabemos, ele foi exaltado à direita do Pai e derramou o Espírito Santo. Ele foi exaltado, glorificado já, até o tempo da restauração, até que é necessário que o céu receba Jesus, até o tempo da restauração de todas as coisas. Restauração de Israel, restauração da igreja, restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, o cumprimento das profecias. Então, o que nós percebemos aqui, o que eu creio assim, amados, se, vamos dizer, os discípulos estavam esperando a volta de Jesus para logo. Jesus tinha prometido: eu vou preparar lugar para vocês, eu volto para vocês outros. Ele disse também: eu não vou deixar vocês órfãos, vou dar o Espírito Santo Consolador para vocês, mas também profetizou sobre a sua vinda. Veja o capítulo 1, nós estamos no livro de Atos, né? Veja o versículo 11. E lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Dois anjos, varões, né? Na ocasião da ascensão de Cristo. Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Assim como ele subiu, ele vai voltar do modo como vocês o viram subir. Coisa maravilhosa, hein? Em Atos capítulo 1, verso 7, diz: e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Então está tão claramente prometida a volta de Jesus. E nos parece assim, amados, se Israel, como nação, tivesse já se convertido a Cristo, eles tiveram oportunidade quando Jesus veio na primeira vinda, né? Quando Jesus pregou, realmente muitas multidões o ouviram, muitos foram curados, mas ele reteve 120 discípulos israelitas, 120 discípulos, que maravilha,
no cenáculo, né, esperando o batismo no Espírito Santo. Esses aqui que agora Jesus está conversando com eles, né? A mãe de Jesus estava junto também, né? Os 12 e mais outros ali, uma assembleia de 120. Mas isso realmente, dentre tantos judeus que tinha, é uma proporção importante assim que começou o início da igreja, depois então foi para os gentios, né? E houve uma segunda oportunidade também, mesmo depois da ressurreição, quando os apóstolos começaram a pregar o evangelho, Pedro e os demais pregando depois do batismo no Espírito Santo com ousadia, muitos sacerdotes obedeceram à fé, muitos fariseus vieram se convertendo, alguns se tornaram aqueles judaizantes que explicavam que os gentios se tornaram assim como falsos irmãos, até que explicando que para ser salvo precisava ser circuncidado, os gentios também, né? Mas muitos sacerdotes, a Bíblia diz, muitos vieram à fé, mas Israel como nação ainda não veio para o Salvador e Senhor Jesus Cristo, assim, uma conversão de toda a nação, ou da maioria, ou praticamente a maioria da nação. Isso nós estamos esperando que aconteça ainda. E o que eu penso, o que nós percebemos assim, se tivesse acontecido, eu penso assim, se tivesse acontecido, o reino já viria, Jesus já poderia ter voltado então com a plenitude de Israel, a restauração do reino a Israel. Mas Jesus disse, não compete para vocês conhecer tempos ou épocas. Nós percebemos assim que ele tinha um plano, né? Porque Paulo diz assim, veio endurecimento em parte a vocês os israelitas, de Atos nós podemos ir lá para Paulo em Romanos, vem endurecimento em parte para que pudesse entrar a plenitude dos gentios. Está sendo formada a igreja gentílica, a igreja que não faz parte do povo de Israel, mas que pela fé nos unimos a Cristo com os judeus messiânicos, aqueles que creem, formando essa grande nação da fé, né? Então, veio endurecimento em parte aos judeus, aos israelitas, para que entrasse a plenitude dos gentios, fechando aqui com esse coração de Cristo, vocês vão por todas as nações, sejam minhas testemunhas de Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, abrindo um hiato, assim, um parêntese, vamos dizer, no propósito de Deus, quase podemos, né, pensar nesse sentido, assim, se é que quem gosta muito de falar nessa questão de um parêntese, um hiato são os dispensacionalistas, que percebem como que o plano de Deus, abrindo esse parêntese para que muitos outros possam receber a salvação, os gentios. E quando vier a plenitude dos gentios, né, ou seja, o número dos salvos gentílicos se formarem, né, então também haverá por ciúmes os israelitas também vão querer Jesus, vão receber Jesus, provocando ciúmes neles, essa conversão de fato, de verdade, nos gentios, para que venha então também o restabelecimento de Israel como povo messiânico, como o povo que crê no Messias, né? E que vem o governo de Jesus a partir de Israel para todas as nações. Então nós temos ali aquele período do milênio, as nações se voltando, ou antes já, né? Porque tem tantas profecias no Salmo que todas as nações virão, e o Apocalipse também, todas as nações virão e adorarão a Jesus e temerão, e é tão maravilhoso nós percebermos isso na Bíblia, para que as profecias se cumpram, que assim como as águas cobrem o mar, assim o conhecimento da glória do Senhor encherá toda a terra. Então, se o endurecimento de Israel produziu bênção, né, para as nações, ocasionou que o evangelho fosse às nações, porque eles rejeitaram a Cristo, e ocasionou que o evangelho então fosse a todas as nações, tendo essa situação, né, e para que muitos se convertessem. Quanto mais, Paulo diz, eu vou pegar esse versículo aqui, é importante que a gente leia esse versículo, deixa eu ver, eu tenho anotado aqui, onde é que está? Romanos 11, 15. Outro dia a gente pode pegar mais de perto esse texto, mas olha só esse texto aqui, amados. Romanos 11, 15. Antes disso, antes de ler esse versículo, eu gostaria de frisar assim que essa questão da restauração de Israel, do reino a Israel, o propósito de Deus com Israel, também eu creio faz parte da restauração da igreja, do entendimento das Escrituras, porque houve tempos
Houve tempos assim que a igreja esqueceu Israel, né? Quem sabe até o catolicismo, ou mesmo a igreja reformada, esqueceu o propósito, como que substituindo, como que tendo assim, Jesus mesmo profetizou também, que eles pediram, né, caia sobre nós o seu sangue, e realmente houve um juízo sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre os judeus, né? Houve esse juízo, mas nós precisamos perceber, conforme as profecias bíblicas, nós precisamos perceber o cumprimento do propósito de Deus com o seu povo, né? Com o seu povo, não só pensando assim numa substituição das bênçãos para a igreja gentílica, no caso a igreja, né? Em todas as nações, mas continuando esse propósito. Nós vemos isso como uma restauração também, uma restauração da visão de Deus sendo demonstrada para o seu povo, para a igreja, no tocante, o amor no tocante para com o povo judeu, o povo de Israel também, porque nós percebemos a proteção de Deus tão especial com esse povo, Segunda Guerra Mundial, e o inimigo queria acabar com os judeus no Holocausto, mas o povo foi ainda, passou tudo aquilo. E já no tempo da rainha Esther, né, quando os persas queriam dizimar, acabar com os judeus lá no Antigo Testamento, e tantas situações, mesmo quando Moisés nasceu, os meninos hebreus eram para ser mortos por Faraó, e Deus os guardou. No nascimento de Cristo também, todos os meninos com até certa idade, até 2 anos, eram para ser mortos por Herodes, e Deus guardou o Senhor Jesus, né? Muitos foram mortos, mas outros guardados. Então Deus tem um propósito, está guardando, é a menina dos seus olhos, guardando o seu povo para essa grande restauração, essa grande fé no Senhor Jesus Cristo, né? E de décadas, séculos para cá, tem sido lembrado isso muito, né, sobre a restauração de Israel, voltando, então se tornando semelhante ao que Paulo fala em Romanos, porque Paulo diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, ele que é o apóstolo para os gentios, ele diz assim, ele explica assim, olha, eu queria ser anátema, olha que coisa forte, quem é que pode dizer isso? Eu queria ser anátema, o separado de Deus, se isso causasse a salvação do meu povo. Ele amou muito os gentios, pregou o evangelho para os gentios, valorizava seu ministério, mas ele tinha um amor tão grande, tão profundo pelos seus compatriotas, e tanto ele queria que eles crescem. E alguns vão dizer, e ele mesmo pergunta, porventura Deus terá esquecido, rejeitado o seu povo? Não, ele diz assim, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, não se revogam, pertence-lhes a adoção, os patriarcas são deles, o Cristo descende deles, pertence-lhes a lei, os oráculos de Deus. Então eles têm muitas vantagens que receberam no Antigo Testamento. Eu vejo assim que são como dois irmãos, Israel e os gentios. Primeiro Israel recebe a revelação, depois os gentios, e no final dos tempos, né, ou já na época da igreja primitiva, ou mesmo voltando no final dos tempos, não havendo mais divisão, como diz Paulo, não havendo separação entre judeus e gentios, os dois formando um só povo, a igreja do Deus vivo, os crentes no Senhor Jesus. Então, amados, isso é uma coisa muito maravilhosa, né, que nós podemos estudar na palavra. E Romanos 11:15, vou finalizando, vou indo para os finalmente aqui já. Romanos 11:15, olha só, Paulo pergunta, ou melhor, é uma pergunta mesmo, porque se de fato o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o fato de eles terem sido rejeitados, endurecidos, Deus na sua soberania fez com que isso trouxesse reconciliação para o mundo, oportunidade de muitos crerem pela pregação do Evangelho para as nações. Que bênção, né? Aleluia! Que o Evangelho não ficou só num reduto judaico, como alguns queriam, mas o Evangelho foi para todas as nações, como Jesus tinha dito, eu vou buscar ovelhas de outro aprisco, para que haja um só rebanho, um só pastor. Porque se de fato de eles terem sido rejeitados, porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, os judeus, né, terem sido rejeitados, olha só a pergunta, o que será o seu restabelecimento? Se não vida dentre os mortos, o que será o seu restabelecimento? Eles serão restabelecidos como nação,
né? Como reinado de Deus, como fé em Jesus, cumprindo profecias do Antigo Testamento, o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos, vai ser uma grande bênção. Por isso eu creio, o reino vem quando Israel todo se converter, né? O reino vem e quando formar a plenitude dos gentios. Vamos pegar aqui, ó, verso 25. Eu já tô entrando nesse texto aqui tão poderoso. Porque não quero, irmãos, Romanos 11, 25, Paulo explica, não quero que vocês sejam ignorantes neste mistério. Não ignorem esse mistério. Assim que Paulo diz, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais, em Coríntios, né? Ele diz, não quero que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. 2 pontos. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Então nós estamos vendo aqui, ó, está falando do endurecimento de Israel. Nós já vimos também o que vai ser o seu restabelecimento, a sua restauração de Israel. E nós estamos vendo aqui também a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios nós podemos ver como um número que até a igreja ser arrebatada, reinar com Cristo, um número, quando estiver satisfeito diante de Deus, aquele número, mas não é só um número. A plenitude dos gentios é o avivamento da igreja, é a restauração, a glória da igreja também, né? Assim como na igreja primitiva, um grande crescimento, uma grande colheita de almas, a plenitude dos gentios. Então nós estamos falando da plenitude dos gentios e no restabelecimento, plenitude de Israel, né? Formando um povo, e assim todo Israel será salvo. Veja que profecia, verso 26. Todo o Israel será salvo, como está escrito. Esse todo Israel pode ser toda a nação, ou pode ser a maioria da nação, ou o remanescente da nação. Porque alguns perguntavam assim, terá Deus esquecido o seu povo, rejeitado o seu povo? E o apóstolo Paulo ele responde, de modo algum, porque eu também sou judeu. Aqueles 120 eram judeus e muitos creram, né? A resposta divina é como aquela resposta que Deus deu para Elias. Deus colocou para Elias aquela resposta divina. Tenho 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então aquele remanescente. E aqui pode ser o remanescente de Israel que será salvo, mas diz aqui todo o Israel, a plenitude de Israel, todo Israel será salvo. Eu creio assim, aquele Israel nos últimos dias que antecedem ou junto com a volta do Senhor Jesus. Como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a aliança com eles quando eu os tirar os seus pecados. Que maravilha, amados, que maravilha. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. O libertador é Cristo. Ele já veio. E aqui está sendo dito que ele virá novamente para reinar. Ele veio como Salvador. E ele é Rei e Senhor. E ele vem para julgar os vivos e os mortos. Na plenitude dos tempos ele já veio nascido de mulher, nascido sob a lei. E ele vem agora, ele volta para reinar, para governar, já governa as nações, mas literalmente pisar no Monte das Oliveiras, buscar a sua igreja, restaurar o reino a Israel e reinar sobre Israel, reinar sobre as nações. Essa é a nossa fé a partir das Escrituras, a partir da palavra de Deus. Eu creio que muitas coisas no tocante à segunda vinda precisam ser lidas também literalmente, cridas no sentido de cumprimento literal, porque nós vemos o cumprimento literal das profecias do Antigo Testamento no tocante à primeira vinda. E muitas coisas sobre a segunda vinda também precisam ser lidas, interpretadas assim, percebidas literalmente. Ainda que o Apocalipse sim é uma linguagem muito simbólica, mas é um simbolismo de certa forma assim, também não fantasioso, como muitas pessoas muitas vezes se dá chute para tudo que é lado, chute, e daqui a pouco muitos já erraram, e chutes, e nós precisamos ficar na palavra de Deus. Uma regra excelente da interpretação bíblica é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então nós estamos aqui ligando textos no sentido desse final dos tempos, e o Apocalipse pode ser até
mais complexo um pouco, mas complexo, mas toda profecia pode ser lida, interpretada, mas realmente tem muitas coisas ainda no Apocalipse que ainda às vezes a gente fica com uma explicação plena, assim, ainda estamos esperando os tempos passarem até termos entendimento de todas as coisas com tanta clareza. Mas eu creio que isso que nós vimos hoje aqui pode ser visto assim na palavra de Deus com bastante clareza. E eu estava dizendo, a boa interpretação bíblica a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então nós temos visto aqui alguns textos bíblicos, né? Já vimos 2 Pedro capítulo 3, já vimos 1 Tessalonicenses capítulo 4, 2 Tessalonicenses capítulo 2, né? Nas sessões anteriores, e hoje podemos ver esse Atos capítulo 1, verso 5, 6 e 7, trazendo também para Romanos 11 aqui, e assim a gente vai finalizando. Amanhã a gente continua, tá, gente? Quem sabe podemos ir lá para Zacarias, perceber no Antigo Testamento algumas profecias a respeito da volta do Senhor Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado que a Tua Palavra é tão maravilhosa. Obrigado que nós podemos ligar textos com textos do Antigo e do Novo Testamento, perceber a primeira vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo que estamos esperando no meio desse período de pandemia, Deus, o princípio das dores. Ó Senhor, quando podemos falar também grande tribulação, dá força para o teu povo, Senhor, para passar por tudo aquilo que precisa passar, esperando o dia da vinda do Senhor Jesus para reinar contigo. Senhor, vem logo, ó Senhor Jesus, vem logo, Senhor Jesus, arrebatar, buscar a tua igreja. E enquanto isso, pregar o Evangelho, pregamos o Evangelho do reino para todas as nações, para que muitos possam se converter nessa grande colheita, essa plenitude dos gentios e esse restabelecimento de Israel. Ó Senhor, para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Grande abraço aí, deixa eu ver, entraram várias pessoas aqui.